Olá, o Valeu Valer está começando e você é o nosso convidado especial para desfrutar de mais informações que vão ajudar o pecuarista a lidar com diferentes situações comuns no dia a dia do campo. Uma delas é a diarreia, a doença que mais atinge os bezerros. Você vai saber tudo sobre diarreia em bezerros, como identificar, tratar e evitar prejuízos econômicos. E aqui na casa do Valeu Valer, o Dr. Guilherme Gomes também vai dar mais informações sobre essa doença tão frequente nas propriedades rurais e que pode ser inclusive até onerosa para o pecuarista, né, doutor? É isso aí, Paulinha. A diarreia, junto com as pneumonias e a tristeza parasitária, são as que causam os maiores prejuízos nessa fase de cria, podendo interferir em toda a vida produtiva dos animais. Mas antes da gente aprofundar o nosso bate-papo, fique de olho na reportagem feita pela nossa equipe. A diarreia é uma doença complexa causada por uma série de fatores que envolve o animal, o ambiente, a nutrição, além das bactérias e vírus. A diarreia é uma doença de grande impacto econômico, porque a mortalidade pode ser muito alta. Um dado recente diz que o Brasil perde cerca de 1 milhão de bezerros por ano para essa doença. Entretanto, para causar a diarreia, nós sabemos que ela é uma doença multifatorial, ou seja, causada por diversos fatores, onde podemos destacar aqueles infecciosos e os não infecciosos. Dos infecciosos, ganham importância os vírus e as bactérias, e os não infecciosos, desde a contaminação do ambiente até o manejo nutricional dos animais. Em bezerros jovens, a diarreia surge de repente e evolui muito rapidamente, já que os animais se desidratam muito ligeiro. E nem sempre os sintomas são facilmente identificados. A observação constante dos animais é muito importante. O animal vai ficar mais quieto, orelhas caídas, rabo levantado e, constantemente, poderá ter cólicas, ou seja, ficar espremendo a barriga. Além disso, a consistência das fezes é um bom indicativo da presença da diarreia. Inicialmente, mais pastosas e, consequentemente, depois elas vão ficando cada vez mais líquidas. Ao observar o chão onde esses animais ficam, é comum, às vezes, observar até a presença de sangue no meio das fezes. Chave para o sucesso no tratamento, a rápida identificação da diarreia em bovinos logo no início pode fazer toda a diferença. Segundo o estudo recente do professor doutor da Universidade Federal de Lavras, Sandro Salvador, se o tratamento começar de imediato, a recuperação pode chegar a pelo menos 94% da bezerrada. Mas não é só isso. Reconhecer a doença e iniciar o tratamento imediatamente é muito importante. Nos casos de diarreia, os animais apresentam um quadro de desidratação progressiva, ou seja, perdem muita água pelas fezes. E com isso, os sinais clínicos da doença se agravarão. Os animais ficarão cada vez mais com os olhos mais fundos, a pele solta, boca e focinho muito secos. Tratar a diarreia significa eliminar a causa e acabar com os sintomas. Como a gente acabou de ver, o tratamento de bezerros com diarreia causam muitas perdas, com medicamentos, mortes e mão de obra para cuidar dos animais na fazenda. Quem entende do assunto tem algumas recomendações para passar. O tratamento vai depender do tipo de exploração da propriedade e da gravidade da doença. Em diarreias leves, podemos tratar com o curso 0. E em diarreia graves, podemos associar o curso 0 ao Quinotrio Plus. Além disso, nós podemos melhorar a prevenção a essa doença, fornecendo um colostro de boa qualidade em quantidade suficiente e no tempo adequado, reduzindo o desafio infeccioso do animal, ou seja, um ambiente menos contaminado é um bom exemplo disso. Tá? Eu acho que são maneiras boas da gente melhorar e fazer um tratamento eficiente. Com tudo isso que a gente viu, para quem trabalha com gado de corte ter mais bezerros e para os criadores de leite terem cada vez mais vacas em produção, é muito importante estar atento a essas recomendações. Pecuarista antenado é pecuarista com mais dinheiro no bolso. Com certeza, né, gente? Mais do que nunca, a pecuária deve ser tratada com profissionalismo, pois diante um mercado exigente, competitivo, não sobra espaço não para o amadorismo, né? De jeito nenhum. Cada vez mais o produtor vai ter que investir na propriedade como se fosse uma empresa. É verdade. E como a gente viu no finalzinho da reportagem, eu queria aprofundar agora a questão do tratamento, como ele deve ser feito, tanto para as diarreias mais graves como para aquelas mais leves. Para isso, então, Bolinha, nós vamos ter que dar uma olhada nesse slide aqui para entender essa parte que você falou da diarreia grave e da diarreia branda, né? Então, a diarreia branda é como a gente está vendo aquela bezerra ali em cima, a primeira, onde o produtor, o máximo que ele vai ver é uma mudança de consistência nas fezes e o bezerro ainda está, assim, aparentemente normal, está alimentando, cabecinha alta. A maior dificuldade que ele vai ter ali é só nessa mudança de consistência de fezes. O tratamento para uma diarreia dessa é um tratamento bastante simples. O produtor pode
lançar a mão de estar utilizando o curso zero. Faz uma bisnaga por dia durante 2 dias consecutivos. É o suficiente para tratar uma diarreia branda. Essa diarreia, à medida que ela vai evoluindo, conforme o gráfico está mostrando aqui para a gente, vai piorando o estado geral do bezerro. Então ele passa daquele estado normal, só mudança de consistência, ele vai piorando, ele entra no estado depressivo, os olhos ficam mais fundos, a pele solta, nariz seca, tá? E ele vai piorando. Uma coisa que o produtor costuma errar é que ele tira o leite do bezerro que está com diarreia, achando que esse leite pode piorar a diarreia. Isso nunca ele deve fazer. A fonte energética do bezerro está no leite. O que ele vai ter que fazer, junto com isso, fazer uma hidratação. Até aquela figura que a gente está vendo da depressão, o bezerro consegue uma hidratação oral. Tá joia? E no último caso, quando ele já está bem debilitado mesmo, o medicamento deve mudar? É outro? Sim. A partir desse momento que ele já está mais depressivo, já está começando a deitar, nós vamos ter que lançar a mão pensando na diarreia severa, que era aqueles 2 quadros que nós falamos. Na diarreia severa, ele vai ter que lançar a mão, então, do curso zero e, junto com isso, ele vai utilizar também um antibiótico de amplo espectro de ação e de ação rápida, que aqui, no caso, a gente recomenda o Quinotril Plus, tá? Além disso, sempre e muito importante é ele estar lembrando de hidratar esse animal. Quando ele tiver conseguir ingerir, via oral. Quando não tiver conseguindo mais, via intravenosa, mais oral. Agora, por falar em hidratação, né, tem alguma fórmula, alguma solução oral, caseira que a gente possa passar para quem nos acompanha? Sim, tem uma formulinha que ela é bastante utilizada aí pelos pecuaristas no campo, que é essa que nós estamos mostrando aqui agora, que ele pode fazer na própria fazenda. Ele vai utilizar cloreto de sódio, cloreto de potássio, bicarbonato de sódio, glicose e água. Tá? Essa formulinha, se bem seguida, ela é a ideal para hidratar os animais pela via oral. Uma dica muito importante nesse caso e que tem que ser seguida é o cuidado com a glicose, que o pessoal acha que a glicose é o açúcar comum, o açúcar que a gente tem em casa. Só que esse açúcar, ele na realidade é sacarose. Se a gente der esse açúcar para um bezerro com menos de 30 dias, esse bezerro vai piorar a diarreia, porque ele ainda não é capaz de digerir o açúcar normal, que é a sacarose, e não a glicose. Então vai em sorveteria que você acha essas glicose, que é o produto mais indicado. E essa solução deve ser dada quantas vezes ao dia e durante quanto tempo? Muito interessante isso aí, Paulinha, que isso aí ele vai ter que intercalar com o leite. Nunca dá os dois juntos. Não vai deixar de dar o leite, vai fazer a hidratação também. Então ele dá o leite, 2 horas depois dá a hidratação oral. Vai dar em torno de 2 litros de soro para esse bezerro também. Dá isso ao longo do dia. Agora, qual o principal fator, né, responsável pelo surgimento da diarreia em bezerros? Quando a gente pensa em bezerro jovem, de uma forma geral, quando está vindo muito novinho, o que pode ter acontecido é uma má colostragem. Esse bezerro não ter adquirido a defesa que ele tanto precisava. Tá? Então, o que a gente vê a literatura mostrando é que geralmente as diarreias muito cedo vêm de má colostragem. Além disso, aí tem superlotação, bezerros de idade diferente, um amontoado de bezerro dentro do curral. Isso tudo vai facilitar que a diarreia aconteça nos animais. Agora, os agentes causadores, eles chegam a mudar conforme a idade do animal, Dr. Guilherme? Sim, essa tabela ela mostra bastante isso para a gente, ela é bem didática. É lógico que isso aqui é média do que acontece no campo, tá? Então a gente vê ali que bezerro muito novinho, geralmente, ele ou vai ser acometido pelos 2 vírus, que são o coronavírus e o rotavírus, ou pela Escherichia coli. Além disso, tem esses outros que estão listados aqui. Como foi dito durante a matéria que a gente viu no campo, a diarreia ela é multifatorial. Então a gente pode ter um ou mais desses agentes que estão aqui, como podemos ter alguma coisa de ambiente que também está levando a um quadro de diarreia. Agora, os animais com sintomas de diarreia, eles devem ser isolados? Sempre que os animais estiverem em grupo, Paulinha, é ideal que a gente isole eles dos outros, porque senão vai ser um meio de transmissão. Aqueles que já são criados em casinhas separadas, o ideal é toda vez que tiver diarreia, é limpar o ambiente. Nada além disso. Obrigada, Guilherme, pelas informações de hoje, viu? Obrigado e até o próximo Valeu Valer. É isso aí, gente. Por hoje ficamos por aqui, mas temos um encontro marcado no próximo Valeu Valer. Eu espero você. Tchau, tchau. O Brasil, valeu, valer, sempre junto com o Brasil, amiga como um brasileiro, verdadeira